Existem figuras que acreditamos conhecer por completo apenas pela sua onipresença nas telas. Ari Fontoura é, sem dúvida, uma delas. Aos 93 anos, ele é o rosto da alegria resiliente, o veterano que desafiou o tempo para se tornar um fenômeno digital. Mas, quando afastamos a cortina do carisma e das cores vibrantes de suas redes sociais, surge um enigma que a televisão brasileira nunca conseguiu resolver totalmente. Um quebra-cabeça de 9 décadas, onde as peças sobre sua vida privada parecem propositalmente espalhadas, mas nunca encaixadas. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no que está por trás da fachada pública de um dos atores mais premiados do país. Porque, ao contrário de seus contemporâneos, a vida íntima de Ari sempre foi cercada por um muro de discrição quase intransponível. Estaríamos diante de um homem que escolheu a solidão ou de alguém que arquitetou uma das vidas mais misteriosas da teledramaturgia para proteger sua essência? Nossa jornada começa com uma descoberta que poucos recordam. O momento exato em que a trajetória de Ari sofreu uma ruptura definitiva. Porque um promissor estudante de Direito no Paraná, com um futuro estável e um noivado encaminhado, decidiu, da noite para o dia, abandonar tudo para ser um desconhecido no Rio de Janeiro. Investigamos os registros daquela época e o que encontramos foi o rastro de um homem decidido a nunca mais se deixar prender por convenções sociais. Mas o mistério se adensa quando analisamos as declarações que surgiram nos bastidores. Em 2020, uma peça importante desse quebra-cabeça foi lançada ao público de forma inesperada. Uma colega de longa data, a atriz Maria Zilda, trouxe à tona uma suposta confissão feita por Ari ainda nos anos 70. Uma revelação sobre sua identidade que, se confirmada, o colocaria como um pioneiro silencioso em uma época de repressão. Por que Ari, mesmo após essa exposição, escolheu o silêncio estratégico em vez da confirmação? Seria essa a sua última grande atuação ou uma forma de manter sua liberdade acima de qualquer rótulo? Além disso, analisamos as recentes movimentações que geraram debate nas redes sociais. Fotos em momentos de lazer, jantares com companhias jovens e uma recusa constante em responder sobre a ausência de herdeiros ou de um matrimônio formal. Analisaremos as entrelinhas de suas entrevistas, onde ele classifica o casamento como uma instituição falida e defende uma independência que beira o isolamento voluntário. Seria Ari Fontoura o último dos grandes românticos ou um estrategista da própria imagem? Neste vídeo, não buscamos apenas fatos isolados, mas a verdade por trás da construção do personagem Ari. Das polêmicas de saúde abafadas pela sua assessoria às revelações de bastidores que a grande mídia preferiu ignorar. Vamos conectar os pontos entre o jovem cozinheiro solitário de 1964 e o influenciador milionário de 2026. Prepare-se para uma imersão na biografia não autorizada dos sentimentos de Ari Fontoura. Uma descoberta sobre o que acontece quando as luzes do estúdio se apagam e o homem mais sorridente do Brasil volta para o silêncio do seu apartamento, onde as respostas para todas essas perguntas estão guardadas. Se você busca a verdade por trás dos ícones e gosta de análises que vão além do óbvio, este canal é o seu lugar. Antes, verifique se você já faz parte da nossa comunidade, clicando no botão de inscrição. Sua presença aqui é o que nos permite continuar investigando as histórias que outros preferem não contar. Vamos aos fatos. Para compreender o homem que hoje domina as telas brasileiras, precisamos recuar no tempo e observar as sombras da Curitiba do início da década de 60. Naquela época, o nome estampado nos registros acadêmicos não era o do artista, mas o de Antônio Beira Fontoura, um promissor estudante de direito que carregava sobre os ombros o peso de séculos de tradição familiar. O roteiro da sua existência parecia escrito em pedra por seus pais. Um diploma de prestígio, um cargo público respeitável e, acima de tudo, a formação de uma família que desse continuidade ao sobrenome. Mas, sob a superfície dessa vida milimetricamente planejada, existia uma tensão silenciosa que estava prestes a implodir. As descobertas sobre este período revelam que Ari não era apenas um jovem indeciso,
mas alguém preso em uma teia de compromissos sociais. Ele estava noivo. Não se tratava de um romance passageiro de juventude, mas de um compromisso formal, selado com a bênção de famílias influentes e planos concretos para um altar que parecia inevitável. O noivado era o símbolo máximo da sua integração à sociedade curitibana. Contudo, enquanto as alianças eram polidas, Ari frequentava os bastidores de rádios locais e grupos de teatro amador, alimentando uma chama que a rigidez das leis não conseguia apagar. O conflito era interno e devastador. Aceitar a segurança de um lar burguês ou abraçar a incerteza da arte. A ruptura definitiva ocorreu em 1964, um ano que mudaria não apenas a história do país, mas a trajetória pessoal de Ari de forma irreversível. Em um ato de coragem que beirava a imprudência, ele decidiu abandonar a faculdade de Direito, faltando apenas um ano para a formatura. O choque para a família e para a sociedade local foi imenso, mas o golpe de misericórdia foi dado no seu relacionamento afetivo. Ao confrontar sua noiva, Ari foi honesto de uma forma brutal. Ele ofereceu a ela a chance de acompanhá-lo em sua fuga para o Rio de Janeiro, mas sob a condição de que ela aceitasse uma vida de privações, sem endereço fixo e sem a proteção do status que ambos possuíam no Paraná. A recusa dela não foi apenas o fim de um noivado, foi a confirmação de que o caminho de Ari seria solitário. Ali, ele compreendeu que a construção de sua carreira exigiria um sacrifício que poucos estariam dispostos a dividir. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, a realidade foi muito mais dura do que os holofotes sugerem hoje. Ari Fontoura, o ex-estudante de elite, tornou-se um anônimo na multidão carioca. Sem recursos e com o orgulho ferido pela distância da família, ele encontrou refúgio nos fundos de um restaurante. Poucos sabem, mas o grande ator da televisão brasileira sobreviveu durante um longo período trabalhando como cozinheiro. Suas mãos, que hoje gesticulam com elegância em vídeos para milhões de seguidores, lidavam com a gordura e o calor das cozinhas profissionais para financiar seus primeiros passos nos palcos de teatro. Esse período de invisibilidade social foi o laboratório onde Ari refinou sua técnica de observação, mas também onde cimentou sua filosofia de isolamento. Ele aprendeu que, para proteger sua essência, precisava manter sua vida íntima sob uma vigilância constante. À medida que os primeiros papéis na TV Globo surgiam, o peso da carreira começou a cobrar o seu preço em forma de renúncia. Ari notou cedo que o sistema de estrelato da época exigia uma imagem de perfeição doméstica que ele não estava disposto a simular. Enquanto seus colegas de elenco se envolviam em escândalos amorosos ou casamentos de conveniência para estampar capas de revistas como a Amiga ou Sétimo Céu, Ari optou pela neutralidade absoluta. Ele construiu uma redoma em torno de si. Cada personagem icônico que ele aceitava parecia ser uma nova máscara para esconder o homem real. O professor Aristóbulo, que se transformava em lobisomem, ou o avarento Nonô Correia, eram tipos tão extremos que o público nunca se dava ao trabalho de perguntar quem era o ator por trás da maquiagem. Essa renúncia sistemática ao modelo de família tradicional foi um projeto de sobrevivência e liberdade. Ari entendeu que, em um Brasil mergulhado no conservadorismo, a ausência de uma vida amorosa pública era mais segura do que a exposição de afetos que poderiam ser julgados. Ao longo de quase 5 décadas de trabalho ininterrupto e quase 50 novelas, ele raramente foi visto acompanhado em estreias ou jantares. Ele redirecionou cada grama de sua energia vital para o trabalho. O set de filmagem tornou-se seu templo e o elenco sua família de passagem. A falta de herdeiros diretos e de um cônjuge oficial não foi um vazio, mas uma escolha de design. Ele queria ser o único dono do seu destino, sem precisar prestar contas a ninguém ao chegar em casa. Essa arquitetura de vida permitiu que ele atravessasse os anos mais difíceis da ditadura e da abertura política com sua imagem impecável. No entanto, o custo emocional desse silêncio só ele conhece. Ao optar por não ter filhos, Ari Fontoura rompeu o ciclo de expectativas que começou lá em Curitiba. Ele decidiu que sua descendência seria artística, não genética.
Hoje, ao analisarmos as imagens daquela época, percebemos que a solidão que muitos supunham existir era, na verdade, a sua maior ferramenta de poder. Ele descobriu que, para pertencer a todos os lares brasileiros através da TV, ele não poderia pertencer a nenhum lar específico. A saída de Curitiba foi o seu primeiro grande não para o mundo. Ele disse não ao direito, não ao casamento tradicional e não às expectativas alheias. Esse peso da renúncia é o que deu a ele a leveza que vemos hoje. Mas como esse segredo guardado sob o peso de décadas de trabalho obsessivo reagiu quando as primeiras fendas começaram a aparecer na sua muralha de discrição? O que aconteceu quando a liberdade que ele tanto protegeu foi testada por revelações inesperadas de quem conviveu com ele nos camarins? Ao observarmos a trajetória de Ari Fontoura, surge uma pergunta que atravessa décadas. Como um dos homens mais sociáveis da esfera pública conseguiu manter sua intimidade em um vácuo absoluto? Para decifrar este enigma, precisamos analisar o que ele define como sua filosofia de vida pessoal. Ari não é apenas um solteiro por conveniência. Ele é um arquiteto da própria autonomia. Alguém que transformou a ausência de um núcleo familiar tradicional em um projeto de liberdade radical. Nossas descobertas apontam para uma decisão consciente, tomada ainda na maturidade. Ari não é um homem que sobrou ou que foi esquecido pelo amor. Pelo contrário, os relatos de bastidores descrevem-no como alguém de um charme magnético, dono de conversas envolventes e de uma elegância que sempre atraiu olhares. No entanto, ele optou por uma existência desimpedida. Em uma de suas raras declarações mais profundas sobre o tema, ele classificou o casamento como uma instituição falida. Para Ari, a estrutura do matrimônio convencional exige uma entrega e uma renúncia de espaço que ele nunca esteve disposto a dividir. Ele compreendeu cedo que sua energia vital era finita e escolheu canalizá-la integralmente para a construção de sua imensa galeria de personagens. Ao analisarmos o comportamento de Ari durante a transição do Rio de Janeiro clássico para o moderno, percebemos que o isolamento doméstico funcionava como uma zona de proteção. No seu antigo apartamento em Copacabana, e mais tarde, na sua mudança estratégica para o Recreio dos Bandeirantes, o ator criou um ecossistema onde ele detém o controle absoluto de todas as variáveis. Ele nunca precisou negociar seus horários de estudo, seus silêncios necessários para compor um tipo dramático ou suas companhias eventuais. Essa independência é o que ele define como sua verdadeira fortuna. Ele mora sozinho não por falta de opção, mas por um excesso de amor pela sua própria rotina. Um ponto que merece atenção nesta análise é a forma como ele lida com a pressão social sobre a ausência de herdeiros. Em uma cultura que muitas vezes mede o sucesso de um homem pela continuidade do seu sobrenome, Ari sempre respondeu com um desdém elegante e filosófico. Para ele, a herança não é algo que se passa pelo sangue, mas pela memória. Seus filhos são os tipos humanos que ele plantou no imaginário do povo brasileiro ao longo de quase 7 décadas. Quando questionado sobre a solidão, ele rebate com uma lógica desconcertante, a de que a pior solidão é aquela vivida ao lado de alguém em um casamento de aparências. Ao escolher o caminho solitário, ele se tornou, ironicamente, o homem mais acompanhado do Brasil através das telas. A mudança física de Copacabana para a zona oeste do Rio também revela uma camada interessante dessa filosofia. Ari declarou que se sentia um prisioneiro na zona sul devido ao aumento da criminalidade e aos assaltos que sofreu. Mas a mudança também marcou um afastamento deliberado do epicentro da fofoca urbana. No Recreio, ele trocou a vida festiva das ruas por um refúgio tecnológico. Ali, ele provou que não precisa de um núcleo familiar para se sentir pleno. Ele cozinha para si mesmo com o rigor de um chefe, cuida de suas plantas com a paciência de um botânico e gerencia sua própria imagem digital com uma precisão que deixaria muitos agentes de celebridades impressionados. Existe, porém, uma nuance que poucos percebem. Essa postura de solteiro convicto serviu por muito tempo como um escudo impenetrável. Em uma época em que assumir qualquer comportamento
fora dos padrões conservadores, poderia significar o cancelamento imediato de contratos publicitários e papéis de destaque, a filosofia da independência absoluta era a camuflagem perfeita. Ele não precisava dar explicações sobre quem amava ou deixava de amar. Bastava reafirmar que amava a sua liberdade acima de tudo. Essa omissão estratégica permitiu que ele navegasse por mares turbulentos sem nunca naufragar. Hoje, aos 93 anos, vemos que ele venceu o jogo da percepção pública. Ari Fontoura não é visto como um idoso solitário, mas como um mestre da autonomia moderna. Ele subverteu a lógica de que a velhice precisa de cuidados familiares para ser digna. Sua casa não é um asilo de lembranças amargas, mas um laboratório de criação contínua. Ele transformou o que muitos veriam como um vazio em um espaço de experimentação constante. Ele é o homem que se basta, que se diverte com a própria companhia e que transformou o silêncio de um apartamento vazio na trilha sonora de uma vida plena. Conectando esses pontos, percebemos que o estilo de vida de Ari é, na verdade, um ato de rebeldia silenciosa. Em um país que ainda cultua padrões tradicionais, ele se tornou o ícone da nação, sendo um homem que nunca seguiu as regras do roteiro social. Ele desafiou a norma apenas vivendo. O silêncio que ele mantém sobre seus parceiros do passado não é uma negação de sua história, é a manutenção do último território que a fama não conseguiu colonizar. A sua paz interior. Mas o que acontece quando esse território é invadido? Como ele reagiu quando o véu da discrição foi puxado por pessoas próximas em praça pública? As respostas para essas perguntas revelam um lado de Ari que poucos conhecem, o de um homem que sabe usar a elegância como uma arma de defesa, mantendo-se inabalável mesmo quando o segredo de uma vida inteira é colocado em debate. O cenário está pronto para o momento mais tenso desta jornada. A seguir, vamos analisar o impacto das revelações externas e como as polêmicas recentes testaram essa armadura de discrição. O que realmente aconteceu quando a verdade foi exposta? Você vai descobrir agora. Por mais de 50 anos, Ari Fontoura operou sob um código de conduta que parecia infalível. Ele era o mestre da omissão elegante, um ator que entregava tudo de si aos personagens, mas não deixava rastros de sua vida privada nos camarins. Contudo, a chegada da década de 2020 e a explosão das comunicações digitais trouxeram um desafio que nenhuma assessoria de imprensa poderia prever: a quebra da discrição por terceiros em tempo real. O clímax desta trajetória não foi escrito por Ari, mas sim por uma colega de longa data, a atriz Maria Zilda Bethlen. Em 2020, durante uma transmissão ao vivo que se tornou histórica, Maria Zilda lançou uma peça de informação que muitos suspeitavam, mas ninguém ousava confirmar. Segundo o relato da atriz, em 1977, durante as gravações da novela Nina, Ari teria feito uma confissão direta. Ela narrou que, ao passarem o texto em um momento de privacidade, ele teria declarado sua homossexualidade de forma honesta e definitiva, antecipando-se a qualquer boato que pudesse surgir. O impacto dessa declaração foi sísmico. Pela primeira vez, o muro de proteção que Ari construiu no Rio de Janeiro foi transposto em praça pública. Mas o que mais chamou a atenção não foi apenas a revelação em si, mas a reação cirúrgica do ator. Diferente de outras celebridades que entram em colapso ou emitem notas oficiais agressivas, Ari Fontoura escolheu o caminho da indiferença estratégica. Ele não confirmou, não negou e não processou a colega. Ao manter-se em silêncio, ele aplicou a lição que aprendeu ainda na Curitiba dos anos 60, a de que a verdade sobre a sua essência não pertence ao público, independentemente do que digam as testemunhas. Esse episódio revelou uma faceta de ferro em sua personalidade, a capacidade de permanecer inabalável enquanto o país inteiro discutia sua intimidade. Ele transformou a polêmica em ruído de fundo, continuando a postar seus vídeos de culinária e exercícios, como se nada tivesse acontecido. Entretanto, a vigilância digital não parou por aí. Mais recentemente, o enigma de sua vida amorosa ganhou um novo capítulo com o vazamento de uma fotografia em um restaurante. Na imagem, Ari aparecia sorridente ao lado de um rapaz significativamente mais jovem.
Em questão de horas, tribunais da internet já haviam sentenciado que aquele era o namorado secreto que ele escondeu por anos. A especulação beirou o etarismo, com comentários que questionavam a possibilidade de um romance aos 93 anos. Desta vez, Ari decidiu intervir, mas o fez com uma ironia refinada. Ele esclareceu que se tratava de um fã que pediu uma foto para a mãe e ironizou a necessidade de lacrar com a imagem de um idoso. Esses episódios isolados, quando conectados, mostram que Ari Fontoura vive em uma zona de constante tensão com a modernidade. De um lado, ele abraça a tecnologia para se manter relevante e amado. De outro, ele luta para manter as chaves do seu sótão emocional bem guardadas. A polêmica da foto e a revelação de Maria Zilda servem como lembretes de que a curiosidade do público é insaciável. Mas Ari provou ser um estrategista superior. Ele percebeu que, na era da exposição total, o mistério é a mercadoria mais valiosa de um artista. Se ele tivesse se assumido nos anos 70, ou se fizesse um manifesto hoje, a mágica da sua presença universal poderia se dissipar em rótulos limitantes. Nossa análise indica que as polêmicas sobre sua saúde também seguem esse mesmo padrão de controle. Quando precisou passar por um procedimento cirúrgico nos olhos, ele não permitiu que a notícia fosse dada por sites de fofoca com tons de tragédia. Ele mesmo assumiu a narrativa, vestindo o traje hospitalar e fazendo piada com a situação. Ao transformar a vulnerabilidade em conteúdo humorístico, ele retira das mãos da mídia o poder de vitimizá-lo. Ele não é o idoso doente, ele é o blogueirinho, que está apenas fazendo uma manutenção para continuar observando o mundo. O que descobrimos ao dissecar esses confrontos com a opinião pública é que Ari Fontoura nunca perdeu o comando. Ele lida com as fofocas como se fossem roteiros mal escritos que ele se recusa a interpretar. Sua dignidade aos 93 anos reside no fato de que ele não se sente obrigado a satisfazer a sede de respostas da audiência. A declaração de Maria Zilda, que para muitos seria um escândalo, para ele foi apenas mais um dia de trabalho. A foto com o fã, que para a internet foi um flagra, para ele foi um gesto de cortesia. A verdade final deste clímax é que Ari Fontoura conseguiu o impossível. Ele é uma das figuras mais públicas do Brasil, mas sua alma permanece privada. Ele desafiou a lógica das redes sociais, que exige transparência total, e provou que o respeito se conquista com o talento e a conduta, não com a exposição de lençóis. A grande polêmica de Ari não é o que ele esconde, mas o fato de ele ter tido a disciplina necessária para esconder o que quis durante quase um século. A pergunta que fica após analisarmos essas fendas na sua muralha é: o que resta para um homem que já enfrentou a ditadura, o preconceito velado e a indiscrição dos colegas? A resposta parece estar na sua capacidade de se reinventar sem nunca se trair. Ele transformou o fim de carreira, que para muitos é o esquecimento, no seu ato mais barulhento e bem-sucedido. Ao conectarmos os pontos desta trajetória, percebemos que Ari Fontoura não apenas sobreviveu ao tempo, ele o dominou. Aos 93 anos, o homem que um dia abandonou a segurança de Curitiba para enfrentar o desconhecido no Rio de Janeiro, tornou-se o maior símbolo de autonomia do país. Ele provou que a velhice não precisa ser um período de silêncio ou dependência, mas pode ser o ápice da liberdade criativa. O legado de Ari não reside apenas nas dezenas de personagens imortalizados na teledramaturgia, mas na sua postura inabalável diante das pressões sociais. Ele atravessou eras de censura, preconceito e a recente e voraz era da exposição digital, sem nunca entregar as chaves da sua vida íntima. Se houve renúncias no passado, elas foram um investimento necessário para garantir a paz que ele desfruta hoje. Ari transformou o que muitos chamariam de solidão em um estado de plenitude absoluta, onde cada postagem, cada receita e cada dança são atos de afirmação de um homem que se basta. Agora o horizonte aponta para o centenário. Ari Fontoura prepara-se para os 100 anos não como um veterano que olha apenas para o retrovisor, mas como um visionário que compreende a linguagem do futuro. Ele é o exemplo vivo de que a dignidade e o respeito não se conquistam com confissões dramáticas,
mas com a coerência de uma vida vivida sob as próprias regras. O mistério que o cerca continuará existindo, pois ele sabe que as perguntas sem respostas são as que mantêm o interesse do público aceso. Ari venceu o maior de todos os desafios, ser amado por todos sem pertencer a ninguém. Ele permanece sendo o mestre do seu próprio roteiro, o capitão de uma alma que ninguém conseguiu colonizar. Se esta análise profunda sobre a vida e os segredos de Ari Fontoura trouxe uma nova perspectiva para você, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Você acredita que a discrição é o segredo para uma vida longa e respeitada? Se você valoriza histórias que buscam a verdade por trás dos ícones, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossa próxima investigação. Ari Fontoura é a prova de que a vida começa todos os dias. Até o próximo vídeo.